Olá pessoal, tudo bem com todos? Então, é um prazer mais uma vez estar aí com vocês, né, novamente. E dessa vez nós iremos trabalhar com outra disciplina, né, que é chamada de enfermagem, assistência cirúrgica, urgência e emergência 1, tá? Nesse primeiro contato com vocês, tá? Para mim é um prazer, tá? Estar retornando com vocês e eu estarei postando na plataforma, desculpe, as datas das nossas avaliações, tá? Vai estar postado na plataforma da turma de vocês a data das nossas avaliações, ok? E aí vocês acompanharão, tá? Então, gente, para começarmos, né, com o primeiro dia de aula de cirúrgica, na verdade, a nossa disciplina ela vai tratar primeiramente a forma estrutural de um centro cirúrgico, né? De que forma que esse centro cirúrgico ele funciona, as estruturas presentes dentro desse setor, que é muito importante. Se vocês perguntarem, todos os hospitais têm centro cirúrgico? Não, não tem, né? Mas pode funcionar, né? Se eu não tenho um hospital que não tenha centro cirúrgico, se eu tenho um hospital que não tenha centro cirúrgico, eu irei, como médico, né, enfim, estar encaminhando essa pessoa para um hospital de referência, para que seja feito o procedimento nesse paciente, né? Então, ou seja, de micro-região para macro-região, né? Regiões de referência. E aí, falar de centro cirúrgico é muito bom, muito interessante, né? Eu sempre falo que na enfermagem, não que você é obrigado a gostar de todos os setores, né? Por isso que existe professor de português, matemática, química, física e biologia, porque cada um escolheu uma área para ele se dedicar. A enfermagem ela é ampla, né, no seu contexto. Por eu ter feito enfermagem, eu gosto de todos os setores? Não obrigatoriamente. Então, mas se precisar de mim no centro cirúrgico, na maternidade, na pediatria, na CME, né, no berçário, no pronto-socorro, na clínica médica, na clínica cirúrgica, eu irei, porque eu fiz o curso, né? Eu tenho as minhas habilidades, eu conheço as técnicas, né? Eu vou acompanhar a rotina do setor até eu pegar mais facilidade. Então não é porque a gente faz enfermagem, que nós somos técnicos, somos enfermeiros, que eu tenho que gostar de todos os setores. Tem pessoas que gostam do centro cirúrgico, tem pessoas que nasceu para o centro cirúrgico, tem gente que não tem perfil para centro cirúrgico. Eu sempre falo, o que você vê no centro cirúrgico, você guarda para você. A gente não tem que ficar comentando em corredores, não tem que ficar comentando em praças públicas, comentando entre nossas famílias, né? Porque eu vou ver pessoas de perna aberta, eu vou ver pessoas de diversas posições possíveis, cirúrgicas, né? Dúvidas, se eu tenho, eu sempre terei, eu vou no meu coordenador, eu vou no meu colega que tem mais tempo de serviço do que eu, né? Isso é antiético, isso é antiprofissional, isso é falta de respeito com quem está ali dentro para fazer uma cirurgia. Eu sempre falo, ninguém tem perfil para tudo. Então, pode ser que algum ou outro não tenha perfil para centro cirúrgico. Mas um mês ele vai precisar cobrir uma férias, vai precisar de cobrir uma licença, normal. Mas que nós tenhamos ética não só no centro cirúrgico, mas que nós tenhamos éticas em todos os setores, de todas as partes do hospital. Isso faz parte da nossa dinâmica. Isso faz parte da nossa profissão, né, dentro do código de ética. E, gente, eu sempre falo que tem gente que não tem perfil para velório. Tem gente que não tem perfil para casamento, né? Quanto mais perfil para centro cirúrgico. Então, falar menos, ver mais é muito importante, principalmente na fase do estágio, que é uma fase importantíssima de vocês, quando vocês estiverem já, né, diretamente no estágio, se Deus quiser, breve, essa fase que a gente está passando, esse problema mundial que está sendo, né, acometido aí toda a nação, se Deus quiser isso vai passar. Breve a gente vai estar de volta, né? Se Deus quiser, vamos estar todos presentes,
entre sala de aulas, entre vocês, para que a gente possa transmitir também, de uma outra modalidade, ou seja, presencial, porque no momento, as nossas aulas estão sendo online. E aí eu sempre falo, perfil tem que ter perfil. Se não tiver perfil, não adianta. A Joana não tem perfil para geriatria. Eu já tenho perfil para pronto-socorro, já tenho perfil pra... Isso daí não significa que o profissional é menos do que o outro. Isso se chama habilidades que a gente tem no nosso dia a dia, tá, gente? Então, pessoal, centro cirúrgico é um setor fechado. Muitas das vezes você vai sair só na hora de ir embora. Às vezes você vai tomar café, você vai almoçar, você vai tomar, às vezes vai jantar, você vai fazer o seu horário de descanso dentro do centro cirúrgico, que até que você se desparamenta, tira toda a sua roupa do centro cirúrgico e toma um banho e desce para ir almoçar, fazer o seu horário, já passou o seu horário. Muitos colegas, do centro cirúrgico não fazem o descanso fora do setor, porque sabe que demora para se desparamentar. E uma informação importante: todo técnico em enfermagem que trabalha no centro cirúrgico é chamado de circulante de sala. Circulante de sala. Então, por exemplo, hoje é 10 de julho. Então, quantos circulantes de sala eu tenho presente no bloco do centro cirúrgico? Quantos circulantes eu tenho presente escalado hoje dentro do centro cirúrgico? Porque eu tenho tantos circulantes nos blocos, o centro cirúrgico é dividido por salas cirúrgicas. Eu tenho também o circulante que vai ficar na RPA, que é um outro setor que a gente vai ver depois, que é a recuperação pós-anestésica. Então, na verdade, esses nomes, eles são rotulados, Eu chamo o técnico de enfermagem que trabalha no centro cirúrgico de circulante de sala, tá? E para a gente começar, a cirurgia, antes da gente entrar na literatura propriamente dita, a cirurgia ela é dividida em 3 fases. A cirurgia é dividida em 3 fases. Nós temos a fase pré-operatória, nós temos a fase transoperatória e nós temos a fase pós-operatória. Como é que nós possamos interpretar para que possamos ficar mais entretido com relação a isso, turma? Pré-operatória é o preparo da cirurgia. É o paciente buscar fazer os exames, é o paciente buscar fazer o risco cirúrgico, é o paciente buscar fazer a consulta com o anestesista e entrar no bloco para fazer a sua cirurgia. Isso eu chamo de cirurgia eletiva. Por que eletiva? A única forma da equipe de enfermagem, da gente estar estudando, onde eu posso classificar a cirurgia em 3 fases, pré, trans e pós, é quando eu tenho uma cirurgia eletiva. Quando eu tenho uma cirurgia de urgência ou emergência, não tem pré-operatório. É transoperatório. É urgência, aguarda algumas horas. Emergência é imediato, tem que ser agora. Então, primeiro nós vamos começar a falar dessas 3 fases que contempla a cirurgia, que vamos imaginar que seja uma cirurgia agendada. Se é agendada, pode esperar. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Uma cesariana, por exemplo, ela pode entrar como cirurgia agendada, ela pode entrar como cirurgia de urgência, ela pode entrar como cirurgia de emergência. Agendada, segunda-feira. Urgência, por exemplo, amanhã pela manhã. Emergência, hoje, agora, Então, se ela tem, por exemplo, eletivo, ela vai ter o quê? O pré-operatório, o trans e o pós. E o pré, pessoal, além de todos aqueles exames que são feitos, solicitados pelo médico que vai fazer a cirurgia, hemograma completo, glicose, hemograma completo, glicose, coagulograma, fator RH, a urina chamada de EAS, sedimentos anormais de elementos, pode ter pus, piócitos na urina, pode ter hematúria, presença de sangue nessa urina, não sabemos se esse paciente está com infecção ou não. Por ser uma cirurgia eletiva, às vezes é melhor suspender essa cirurgia para tratar essa infecção urinária. Além desses exames, que são os mais pedidos e são exames padronizados, a gente tem além deles a ureia e creatinina para avaliar a função renal, a glicose para avaliar
a quantidade de açúcar que tem na corrente sanguínea, porque quando eu tenho um aumento de glicose, eu tenho uma diminuição de células importantes, chamada fibroblastos, que vão fazer o quê? O tecido de maturação, que vão fazer o tecido de granulação para fechar uma ferida. E quem tem excesso de glicose por ser diabético, ele tem uma cetoacidose diabética. Então, muitas das vezes, aquela glicose ela tem que ser acompanhada antes de operar esse paciente, porque não vai ter uma cicatrização. Já ouviram dizer que quem é diabético a cicatrização é ruim? Que quem é diabético a cicatrização demora mais? Devido a essas células que nós temos, oriundas de onde, João? Do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é responsável pela produção de células de maturação chamada fibroblastos. E os fibroblastos, eles irão formar o tecido de granulação. O diabético não tem muito fibroblastos. O diabético ele não tem essa célula de maturação. Né? Se ele não tem muito fibroblastos, ele não tem granulação. Então, como vai fechar essa ferida? Então, primeiro tem que tratar essa glicose. Por isso que a glicose entra também no mérito. Além da ureia e da creatinina, para avaliar a função renal, coagulograma, para avaliar a questão da circulação sanguínea, com risco de hemorragia ou não, fator RH, grupo sanguíneo, ABO, né, para saber qual tipo de sangue, se ocasionar, se tiver um problema do paciente precisar tomar bolsa de sangue, hemoderivado, importantíssimo esse exame, quando a cirurgia ela é eletiva, quando a cirurgia é agendada. A consulta com o anestesista é super importante, o anestesista conhecer a pessoa, avaliar a pessoa, ver, colher dados importantes, anamnese, né? E saber realmente dos problemas que essa pessoa pode ter. Pessoal, então, além do pré-operatório, que são feitos todos os exames, né, o eletrocardiograma para avaliar o risco cirúrgico, como eu falei agora a respeito também do médico cardiologista e também do anestesista para consultar, avaliar o paciente, né, colher os dados, ver se ele já fez alguma outra cirurgia, se ele tem alergia, qual que é o biotipo dessa pessoa, né, para eles avaliar qual tipo de anestesia que melhor vai utilizar nele. A gente pode pensar assim, mas lá no passado não existia isso, né? Nós vivemos numa idade contemporânea, nós vivemos numa idade moderna, então a gente tem que acompanhar a evolução tecnológica, a gente tem que acompanhar a evolução da medicina, isso é para melhorar quem? A vida do próprio paciente, a qualidade de vida dele. E no transoperatório é quando o paciente já está dentro do bloco cirúrgico, paramentado, sem a presença de adornos, né, sem a presença de adereços, né, brincos, anéis, pulseiras, relógios. Tudo isso vai ser entregue para o responsável, tudo isso vai ser entregue para a pessoa que vai estar acompanhando esse paciente. Além dele estar com acesso venoso periférico, além dele estar, né, com placa dispersiva, que a gente vai falar sobre ela, além dele já estar na posição, ele tem que estar no monitor cardíaco, ou ele tem que estar na oximetria de pulso, né? Oximetria de pulso, só para a gente ilustrar mais ou menos aqui, né? O paciente, por exemplo, ele vai estar no oxímetro de pulso, né? Pode estar aqui, por exemplo, só mostrar aqui o exemplo para vocês, né? Esse aqui é um oxímetro, né? Para a gente trabalhar com ele em casa ou para usar no hospital, né? Aqui a gente tem 96 de saturação e estamos com 87 de frequência cardíaca. Estou mexendo com o dedo, então ele acaba, os traçados eletrocardiográficos que estão embaixo, né? Eles acabam mudando um pouquinho, porque eu estou falando, estou ficando um pouco cansado. Então a frequência ela oscila, mas isso aqui tem que ter repouso, tudo direitinho para acompanhar de perto, né, a frequência do paciente, quantos ele tem de porcentagem de oxigênio, para que ele consiga ter uma boa cirurgia também. E o pós-operatório é o paciente, ele vai estar na recuperação pós-anestésica, ele vai estar, né, sendo acompanhado pelo circulante de sala. Depois da cirurgia, essa sala ela fica dentro do centro cirúrgico, né? Essa sala é uma sala reservada para as pessoas que operaram e que precisam ficar nela depois da cirurgia. Se vocês perguntarem, todos os pacientes, né, pós-operatório ficaram nessa sala? Não. Tem cirurgia que não há necessidade, gente, né? Cesariana, por exemplo, a não ser que a gesta ela fez uma hemorragia, ela fez um choque hipovolêmico, ela fez uma parada, fez um choque anafilático. O que é um choque anafilático? Anafilaxia, alergia,
né? Choque hipovolêmico, né? Na enfermagem a gente sabe que tudo que é hipo é menos, não é isso? Volemia, volume, né? Então eu tenho o que? Menos volume. Então, esses casos, particularmente falando, é uma necessidade maior do paciente ficar dentro da RPA. Casos extremos, cirurgias cardíacas, cirurgias de vesículas, colecistectomia, a gente vai ver sobre isso, não preocupe no momento. Cirurgias pulmonares, derrame pleural, né, com drenagem de tórax, paciente fez hemotórax, paciente fez pneumotórax, vamos ver sobre isso. Retirada de cálculo renal, que ele tira. Então, existem cirurgias que o pós-operatório, o paciente ficará na RPA, dentro do centro cirúrgico, que é a recuperação pós-anestésica. E aí, ou ele vai para lá, ou ele vai para uma UTI, né, se for o caso, ou ele vai para o quarto, ou ele vai embora para casa. Do centro cirúrgico ele vai embora para casa. Mas como assim? Cirurgia de olho, catarata, fascectomia. A gente vai ver todos os termos, todos os prefixos, todos os sufixos, que são as terminologias cirúrgicas. O que é terminado em ectomia, o que é terminado em ostomia, o que é terminado, né, em plastia, né? Tudo que é radical, tudo que é total. Vamos ver isso passo a passo, né, pausadamente, com bastante calma, com bastante cautela, para que possamos, né, ficar entretido na disciplina e aí vocês terem sucesso no final dela. Perfeito? Na verdade, então, entrando na nossa disciplina, lá na página 1, na cirúrgica, a cirurgia, né, aqui sim falando, ela é uma parte do processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção, tanto manual como instrumental. Por que manual? Manual porque ele vai usar as mãos. Instrumental, por exemplo, bem grosseiro aqui agora, ele vai usar o quê? Os instrumentos, né? Pinças, tesouras, afastadores, né? Outros nomes de outros materiais que a gente vai ver daqui para frente, que vai ter necessidade de usar bisturi elétrico, bisturi manual, né? Pinças, como eu falei, para glampear, tesouras, afastadores, fórceps, né, para retirar o bebê quando ele tem dificuldade, né, de sair pelo canal vaginal do parto, né, espéculos para fazer curetagem, né, quando tem aborto retido, o mesmo que usa para fazer o preventivo. Então, a cirurgia ela é tanto de uma forma manual, como eu posso chegar, né, com o paciente chegar no PS, no pronto-socorro, ele está com uma presença de um nódulo, né, e um médico apalpa, faz a palpação e percebe que pode ser um cisto sebáceo. Então, com as próprias mãos, ele faz uma episiotomia, ele dá um pique, a palavra episiotomia significa um corte, e ele com as suas próprias mãos, ele comprime aquela massa cinzenta com odor fétido, né, que está prejudicando o paciente. Além disso, se ele não tirar a cápsula que está dentro daquele orifício, aquele cisto sebáceo ele volta. Então é importante que, além dele comprimir com as mãos, fazendo um procedimento ali invasivo, ele tem que retirar depois com uma pinça a cápsula, que fica na parte interna, que aí não vai ter mais problema. Depois lava, higieniza, sutura, né, o paciente está liberado. E aí, gente, no histórico, como a gente fala, o tratamento cirúrgico é das formas de terapia utilizadas pelo médico do tratamento de doenças. O centro cirúrgico, né, podemos assim dizer, não é só para tratar doenças, né? Nós temos hoje, vocês entendem, vocês sabem muito bem, que muitas pessoas vão para o centro cirúrgico para fazer uma biópsia. Muitas pessoas vão para o centro cirúrgico para fazer o quê? Uma cirurgia plástica. Não é para tratar de uma doença, né? Além do que é indicado para resolver o problema do paciente, remover focos de contaminação, amputação de membros, cirurgias de várias formas possíveis, o centro cirúrgico também realiza o que eu chamo de quê, gente? Cirurgia limpa. Cirurgia que não é contaminada, cirurgia eletiva, cirurgia agendada e que não é propriamente regra só remover focos de contaminação. Na literatura fala que a cirurgia ela tem 3 objetivos principais. Quais seriam eles? Primeiro, remover focos de infecções. Sim, como eu acabei de dizer. O paciente está com apendicite, inflamação do apêndice,
O paciente está com presença de derrame pleural, aumento de água na cavidade da pleura. A pleura é uma membrana serosa que protege o nosso pulmão. Entre o espaço pleural e a pleura, nós temos o líquido pleural, que serve para movimentar os nossos pulmões. Então, o aumento, né, da quantidade desse líquido faz o que nós chamamos de quê? Derrame pleural. Então, é uma cirurgia também contaminada, né, porque ali tem um foco de contaminação. E ela evolui ainda muito mais quando ela é chamada de empiema pleural. Né? O que é isso, João, empiema pleural? Empiema pleural é a presença de pus. Piócitos, você pode ler na literatura que piócitos significa pus. Exudato significa pus. Empiema significa pus também. É só vocês associarem. Calma que a gente vai entender isso passo a passo, sem correria, e qualquer dúvida vocês vão estar sempre tendo contato comigo, ok? Retirar órgãos doentes, principalmente, né? A cirurgia, o centro cirúrgico, a cirurgia como em si, ela tem o quê? O objetivo de fazer o quê? Transplantes, né? Retirada de fígado, retirada de rins, retirada de pâncreas, retirada de coração, transplante de córnea, transplante de pulmão, que é muito difícil. Então, na verdade, além disso daí, ela também restaura funções que foram alteradas, como por exemplo aí, cirurgias plásticas, reconstituição dos seios da face, né? Às vezes a menina ou o rapaz não está satisfeito com o seu gastrocnêmio, que é o músculo que nós chamamos da batata da perna, que é a panturrilha. Ele vai colocar silicone na panturrilha, né? É o que? Ele vai alterar, no caso aqui, no organismo, alguma coisa. A menina quer aumentar, né, os seios, vai colocar mais, né, vai colocar um volume maior, ou seja, vai colocar um silicone, né? Alguém quer fazer uma blefaroplastia, né, aumentar, né, as pálpebras, porque está tendo pitose palpebral. O que é pitose palpebral? Queda das pálpebras com o processo do envelhecimento. Então alguém que eu não sei quem vai agendar com um cirurgião plástico para fazer o quê? O aumento de quê? Das pálpebras. Nós chamamos o que? A elevação das pálpebras, nós chamamos de blefaroplastia, tá? Então o centro cirúrgico ele não é somente para remover focos de contaminação. Ele é um setor que também vai buscar, né, satisfazer o paciente naquilo que ele está querendo. E na história de civilizações, pessoal, através dos documentos antigos, né, encontramos relatos de procedimentos cirúrgicos como correções de fraturas, tratamento de feridas, trepanação óssea, né, abertura óssea, né, toda vez que você escuta a palavra trepanação óssea, abertura óssea. No século passado, né, Hipócrates é o pai da medicina. No século passado, os primeiros médicos, né, que deram os primeiros passos, né, da visão de tirar a medicina de uma visão, de uma ótica empírica, para trazer para uma ótica científica. O que é uma ótica empírica, João? É uma visão daquilo que você faz sem saber se aquilo vai trazer um efeito benéfico para o paciente. Eu faço algo, eu faço um procedimento, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se aquilo vai melhorar a qualidade da pessoa. Isso é um empirismo. Agora, o que é científico? Eu sei que eu estou fazendo, eu sei que aquilo ali vai dar certo, eu sei que o paciente vai ficar bem com aquele procedimento, porque tem algo científico explicando aquilo ali, né? Então, empírico é você fazer algo sem saber se vai dar certo, porque você não tem nada que comprova, você não tem nada científico, você não tem testes que comprovam aquilo ali. É o empirismo, é trabalhar no escuro. Né? Então a medicina ela teve a sua fase do empirismo e passou para a fase do científico, que é o de hoje, que nós todos sabemos. Então Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele deu essa visão, né, lógico, e ele praticamente acompanhou, né, durante toda a sua trajetória, né, os seguidores de Hipócrates são os médicos, pai da medicina, e aí a gente sabe que hoje é o que é a medicina, graças também ao pai dela, que é o próprio Hipócrates, certo? E aí, gente, falando dessa questão toda, dessa trepanação óssea, antes mesmo de ter os primeiros médicos, os médicos eram chamados de quê? De boticários, né? Os médicos eram chamados de boticários, iam a cavalos, iam a barcos, né? Toda essa condição que existiu antigamente no século passado, tá?
E aí a gente vai continuar falando mais um pouquinho, tá? E qualquer dúvida que vocês estiverem, mande para mim no privado ou na coletividade, tá? Não fique com dúvidas. Se tiver dúvidas, mande para mim, perfeito? Para a gente continuar a nossa aula. Pessoal, e continuando a nossa aula de cirúrgica, na literatura está falando que, né, além dessa trepanação óssea que já existia, né, no século passado, a abertura óssea, havia-se muitos obstáculos para realizar tais eventos, entre eles a dor, a hemorragia e a infecção, porque não existia o que nós temos como hoje, CME, Central de Material de Esterilização, né? A gente hoje tem aparelhos sofisticados dentro do centro cirúrgico que vão fazer o que é uma eletrocoagulação, que é a coagulação do sangue através do bisturi elétrico, que vai cauterizar os vasos sanguíneos, né? Nós temos hoje anestesias de várias, né, formas possíveis que vão fazer analgesia no paciente, e ele vai ter ali, né, uma qualidade na sua cirurgia, e isso não tinha antigamente. Então isso eram obstáculos que as cirurgias enfrentavam, né, que eram formas de muitos, infelizmente, irem a óbito porque morriam por dor, morriam por infecção, materiais não esterilizados, materiais não lavados, quer dizer, não tinha um princípio daquilo que vocês hoje estudam, que vocês hoje vê, tudo dentro do estágio, né? Conforme manda as doutrinas de hoje, porque antigamente não existia nada disso. E a gente continuando a falar, os egípcios conseguiram realizar a circuncisão e cirurgias oftalmológicas 4.000 anos antes de Cristo. Imagina operar um olho 4.000 anos antes de Cristo, né? E na Babilônia, né, 2242 a.C., o rei Hammurabi estabeleceu legislação severa aos cirurgiões que provocassem erro durante a cirurgia, né? Então era muito, digamos assim, era uma tarefa árdua, era ser uma pessoa bastante corajosa, e ser médico no século passado era realmente uma virtude, porque não podia errar, principalmente na Babilônia, né? O rei Hammurabi, né, ele decretou, se errasse durante os procedimentos, né, invasivos, claro que muitos eram colocados sob panos quentes, eles sofreriam sanções, né, naquela época, tá? E aí, como a gente fala de Hipócrates, né, ele traçou normas éticas e deu à medicina o espírito científico, né? Foi o que eu falei para vocês. A medicina, ela tinha o espírito o quê? Empírico. Eu aplico a injeção no deltoide do paciente, mas eu não sei por que eu estou aplicando. Tem uma medicação aqui que eu vou aplicar, aspirei, não veio sangue, né? Mediu 4 dedos, não existia isso. Eu vou fazer. Hoje, quando eu aplico uma injeção no deltoide, aspiro, não veio sangue, medi 4 dedos, né, abaixo do úmero, então eu sei que este paciente, ele vai receber uma medicação. Qual que é o objetivo dessa medicação? Por que ele vai receber essa medicação? Por que o bisel da agulha ele tem que ficar lateralizado? Ele não pode ficar para cima, né? Ele não pode ficar para cima. Ele tem que ficar lateralizado. Isso é espírito científico. É você dar explicações aos procedimentos. Então, Hipócrates, ele passou a ver de outro ângulo a medicina e deu ela esse espírito científico, né? Para que a gente começasse, na época, claro, as pessoas, lógico, entender melhor o porquê de cada coisa. E, né, depois ele defendia o uso da água fervida para irrigar as feridas. Hoje a gente sabe que a água morna ela é importante para lavar lesões, principalmente para debridar aquelas crostas que ficam, né, endurecidas. Muitas vezes a gente usa sob prescrição médica soro morno. Em Roma, o cirurgião grego, né, Galeno, de 131 a 121, utilizou técnicas avançadas para sua época, pois fervia o instrumental antes de usá-lo. Hoje, o que nós temos de importante nisso? Área suja e área limpa. CME, Central de Material de Esterilização, onde dá entrada a material sujo contaminado, proveniente de todos os expurgos de todos os setores, e vai passar por um processo de lavagem, de descontaminação, por um processo de centrifugação, né, dentro das lavadoras, e isso é um processo importantíssimo que eu sempre falo nas minhas aulas de cirúrgica. O sucesso da cirurgia
ela também depende das mãos do técnico em enfermagem que esteriliza e que manipula todo aquele material antes de ser encaminhado para a sala de cirurgia. Isso é muito importante, é uma responsabilidade grandiosa, né? É um setor que não tem paciente, que não tem medicamento, que não tem visita, que não tem médico, mas é um setor que, se eu fizer pela metade os preparos de todos os materiais, eu posso estar colocando em risco a vida do meu paciente, ok? E aí, pessoal, lá na página ainda 2, né, a cirurgia ela evolui para 3 princípios também. Eu falei dos objetivos da cirurgia, para que ela serve. Agora, os princípios dela, né, controle de infecções, né? Então, na verdade, principalmente quando começou a ferver a água, para ter diminuição do controle de infecção, né? Observaram-se que fervendo a água, alguns micro-organismos que ainda não tinham essa noção, eles tinham uma ação de letalidade. O que é uma ação de letalidade, turma? Capacidade de matar o agente invasor, que é uma bactéria. Depois tem no controle da dor. Começou a utilizar o quê? Analgésico através da botânica. Através de quê? De plantas medicinais que deram vida a outras pessoas, né? Através de várias plantas, né, descobriram a importância da analgesia, que faz com que a pessoa não sentia dor durante os cortes. E também no controle da hemorragia, né? Porque, na verdade, se controlava a hemorragia de uma forma errônea com os dedos, né? Eu colocava os dedos, dependendo do corte, né? Ou às vezes torniquete. Sabe-se que hoje, segundo a literatura, não façamos torniquete. Exemplos claros, lógico, assim falando, de algo que é bem traumático e que o paciente está perdendo grande quantidade de volume, eu tenho EPI, eu tenho condições para aquilo ali, até chegar ao hospital mais próximo, para que ele não perca tanto volume assim, né? Porque eu posso contribuir para a necrose daquele membro, mas torniquete não se faz mais. Antigamente fazia, né? Antigamente, que eu falo até pouco tempo agora, fazia torniquete, ainda fazem torniquete, né? E desculpa, a questão dos dedos sobre aquela ferida, né? Sem luva, sem nenhum cuidado. Hoje eu posso colocar o dedo numa ferida? Hoje eu posso colocar as mãos num sangramento? Claro que não. Mas isso tudo começou pela fase empírica, transferindo pela fase científica. Não esqueçam dessas duas palavras, empirismo e científico, ok? E aí, gente, para ter esse controle de infecções, existiu vários médicos que naquela época, décadas após décadas, eles começaram a alavancar mais digamos assim, o crescimento, a propedêutica, o sucesso das cirurgias, evitando as infecções hospitalares. Por exemplo, Smelvers, né, lá em 1818, ele começou a ter a lavagem das mãos, ou seja, a cada procedimento você tem que lavar as mãos. Hoje eu sei. Se eu dou banho no paciente, se eu realizo medicação, se eu faço curativo, se eu afiro sinais vitais, se eu desço com o paciente, se eu subo com o paciente, se eu vou diluir medicação, se eu vou, por exemplo, tirar o paciente do leito, se eu for colocar o paciente no leito, tudo eu tenho que lavar as mãos. Cuidar de um paciente para depois cuidar do outro paciente, lavagem das mãos, evitar o que eu chamo de quê? Infecção cruzada, principalmente. E Lois Pasteur, em 1854, ele consolidou, né, definitivamente a ideia de putrefação e fermentação, destruiu a doutrina da geração espontânea de bactérias e demonstrou o papel das mesmas como patológicas. A bactéria, ela não entra no corpo espontaneamente. Ele defendeu essa tese. Existe uma questão que eu chamo de quê? Porta de entrada. Essa porta de entrada significa que para a bactéria entrar no organismo tem que ter uma porta de entrada. Então, ou seja, através de uma lesão. Ele defendeu essa doutrina, né, que é uma corrente de conhecimento. Mas tenhamos que interpretar também que o micro-organismo patogênico, que é aquele capaz de desenvolver uma doença na pessoa, nós vimos isso lá em higiene, ele não precisa também de ter uma porta aberta para desenvolver uma doença. Por quê, João? Imunidade baixa. Diminuição de células de defesa, leucocitose, leucopenia, principalmente a leucopenia, que é a diminuição das nossas células de defesa. O paciente não tem nenhuma lesão,
o paciente não tem nenhuma porta de entrada, né? Assim, visivelmente falando, mas ele tem diminuição de células de defesa. E essa diminuição de células de defesa, eu não tenho os anticorpos para me defender contra determinada bactéria, que ele vai fazer um processo chamado de quê? Fagocitose. Lá na anatomia a gente lembra, fagocitose. O termo fagocitar significa o quê? Englobar, destruir, matar a bactéria. Né? Então é importantíssimo falar sobre isso, porque na verdade essa demonstração que ele teve, né, é importante porque hoje a gente sabe o objetivo disso tudo. Né? Então a lavagem das mãos é super importante para a enfermagem. A gente acaba criando um vício importante, um vício benéfico para a nossa profissão e para os demais colegas. Já Lister, ele defendeu o uso, né, no caso aí iniciou o uso das substâncias, né, antissépticas. Hoje o que a gente tem de melhor no mercado? Né? A gente tem hoje o que? Cloroxidina não alcoólica, cloroxidina, né, normal, né, germicida, ela é uma bactericida. O que é um produto germicida, João? Mata germes. O que é um produto bactericida? Mata bactérias. O que é um produto microbicida? Mata micróbios. O que é um produto virecida? Mata vírus. Então hoje eu tenho uma gama de produtos químicos tóxicos dentro do hospital que ele vai me trazer uma ação de letalidade, que é a capacidade de matar o agente invasor, e que ele vai me dar o que eu chamo de tensão superficial. O que é essa tensão superficial? Na verdade, a tensão superficial é o encontro da bactéria com o agente químico. Quando eu coloco o agente químico na bactéria, né, grosseiramente aqui mostrando, eu vou ter o que? Uma tensão superficial. É o encontro dos dois. Se eu tenho essa tensão superficial, eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter o que eu chamo de ação de letalidade, tá ok? E aí, em 1872, né, Neuber, né, ele começou aí a instruir aí o uso do avental. Hoje eu tenho EPI, eu tenho jaleco, eu tenho aí o capote, eu tenho, né, vários tipos de EPIs importantes, roupões que eu uso no dia a dia para que eu tenha condições de fazer um procedimento correto. Lembrando que quando está realizando a cirurgia, o circulante ele não pode ficar, né, próximo à cirurgia, ele não pode encostar na mesa porque tudo é estéril. Né? Os dois únicos profissionais que ficam diretamente ligados com o paciente na mesa cirúrgica é o médico cirurgião e o instrumentador. Por quê, João? Porque todos os dois estão usando roupas esterilizadas. Eu, circulante que circulo, eu, enfermeiro que circulo, jamais eu posso pensar, jamais eu posso imaginar em tocar naquela mesa cirúrgica, porque senão eu posso contaminar a cirurgia, eu posso contaminar o campo cirúrgico e aí vai dar um problema sério para todo mundo, né? Eu sempre tenho que ficar, né, norteado ali, antenado, tudo que precisar, mas sem tocar no paciente depois que começar a cirurgia, porque senão a gente vai contaminar e aí vai ter que reiniciar todo o processo novamente, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre esses assuntos e aí depois, qualquer dúvida, já falei, manda para mim, não fiquem em dúvida. Bom, turma, continuando esse processo de desenvolvimento, né, de várias técnicas que foram praticamente aí descobertas por vários médicos estudiosos na época de Hipócrates, que é o pai da medicina, a gente vai falar um pouquinho sobre Von Bergmann, que introduziu a esterilização a vapor lá em em 1886. Hoje, o que nós temos de mais interessante e importante no princípio de destruição das bactérias presentes em materiais contaminados? Autoclave. Né? Porque a estufa já não existe mais. A gente não pode falar mais em estufa como elemento para esterilização de material. Então hoje o que eu tenho na verdade é o que? Autoclave, né? Tanto com água ou com alguns agentes químicos. Em 1891, né, em 1889, Halsted introduziu o que nós chamamos de quê? De luva. Até então não se usava luvas. Né? Então, ou seja, tudo era feito sem luvas, procedimentos feitos sem luvas. Né? O risco de contaminação, tanto paciente, médico, paciente, era inevitável. Né? Ou seja, acabava que todos contraíam algum tipo de doença. E aí, em 1895, né, a gente já fala de Rochas que descobriu o raio-x, que facilitou mais ainda a vida
das pessoas, principalmente na questão da descoberta de doenças através de imagens. Problemas que às vezes os médicos tinham que apalpar, sentir e sem ter o que ver, sem ter certeza daquilo que o paciente tinha, ele tinha que abrir o paciente para perceber realmente qual o problema que o paciente tinha. Porque hoje a gente sabe o que nós temos de mais importante, de alta, média e tecnologia, né, complexidade dentro dos hospitais. Ultrassons, raio-x, ressonâncias magnéticas, cintilografias, tomografias, né, arteriografias, ou seja, você hoje encontra dentro do hospital uma série de exames de alta, média, né, de baixa, média e alta complexidade para descobrir problemas relacionados à vida da pessoa, quando falo de patologia, e também falar das biópsias, né, que é também o que a gente tem hoje de mais importante. Lá na literatura, turma, na página número 3, no controle da hemorragia, como eu falei, antigamente nós tínhamos essa forma de fazer com que as pessoas parassem o sangramento através das mãos, através do torniquete. Hoje eu tenho o quê? O bisturi elétrico. Quando fala que, né, interromper através dos dedos, né, e hoje a gente tem o quê? A cauterização, né, através do bisturi elétrico, vai fazer o fechamento dos vasos sanguíneos, vai fazer o que eu chamo aí de oclusão, que é tampar os vasos sanguíneos para diminuir aí sim o sangramento. E as próprias pinças, né, pinça Kelly, vamos falar sobre elas, né, vai glampear aquele vaso que está sangrando para, além de o sangue, né, além do sangue atrapalhar a cirurgia, o paciente não pode perder sangue. Se ele perde sangue, ele perde volume. Se ele perde volume, ele pode desaturar, né? Ele pode desaturar. Então, se ele desaturar durante o seu procedimento, o que pode acontecer com esse paciente? Ele pode entrar em choque, né? Ele pode, às vezes, a sua PA ser mantida através de quê? De noradrenalina e outros medicamentos, né, outras drogas, né, lícitas que vão melhorar a condição dele cirúrgica até ele ir para o pós-operatório. Então, na verdade, evitar essa hemorragia é importante através até mesmo de exames, quando a gente descobre que o paciente tem um distúrbio na coagulação sanguínea, se ele usa Marevan, se ele faz uso de heparina, se ele faz uso de Clexane, que são antiagregantes plaquetários que previnem trombos, previnem tromboses, mas que no período do pré-operatório, o paciente ele tem que fazer o desmame, ele tem que ficar 10 dias sob orientação do anestesista sem o uso desses medicamentos. Até o ácido acetil salicílico, que é o AS. Nossa, vai ficar 10 dias sem tomar o AS? Ninguém vai morrer sem tomar AS. Ninguém vai morrer sem ficar sem tomar o Clexane. Porque, na verdade, esses antiagregantes plaquetários, eles podem ativar, né, a circulação sanguínea com uma grande quantidade de fluxo de sangue e o paciente perder volume durante a cirurgia, né? E para isso eu preciso do que eu chamo de cascata de coagulação. Para isso eu preciso de um elemento chamado sistema fibrinoplaquetário. Né? O sistema fibrinoplaquetário ele é formado por fibrinas e formado por plaquetas. Quem que coagula o nosso sangue? Além das plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do nosso sangue, nós temos, né, a protombina, que é um elemento sintetizado pelo fígado, que serve para produzir ali essas enzimas, essas proteínas que colaboram, chamado de fator 2, para coagular o nosso sangue. Nós temos a cascata de coagulação, né, que serve para coagular o nosso sangue. Nós temos a presença do cálcio dentro do organismo. Segundo a literatura, ele serve para também coagular o nosso sangue. Então, gente, não é só as plaquetas que coagulam. Eu tenho o quê? Vários elementos figurados dentro do sangue que servirão para coagular e assim evitar a hemorragia. Mas se ele ou ela usa Clexane, usa Marevan, usa Varfarina, usa Xarelto, né, usa ácido acetilsalicílico, tem que comunicar o anestesista, tem que comunicar o cardiologista, tem que comunicar o médico, porque na hora que começar a sangrar, ninguém vai entender o porquê que essa pessoa está sangrando. E aí, falar um pouco mais sobre essa questão, a gente vai entrar, né, no centro cirúrgico da atualidade, que nada mais é do que o zoneamento. O que é o zoneamento? O zoneamento, o centro cirúrgico hoje da atualidade,
ele é um centro cirúrgico complexo na forma de se direcionar a ele, porque eu tenho locais dentro do centro cirúrgico que eu posso e tem locais que eu não posso pisar e entrar. Então, a literatura fala para nós que o centro cirúrgico ele é dividido em 3 áreas. Áreas restrita, semi-restrita e não restrita. Que é isso, João? Como que um setor ele pode ser dividido em 3 áreas? Sim, eu tenho um centro cirúrgico, né? Segundo a literatura, área restrita. O que significa essa área restrita? Centro cirúrgico, o bloco cirúrgico, onde está ocorrendo a cirurgia. Todos podem entrar? Não. Aquele circulante que está no bloco A, ele pode entrar no bloco B para saber ou ver alguma coisa? Não. Principalmente se for cirurgia contaminada. Né? Se for uma obstrução do trânsito intestinal por fezes. Se for uma apendicite ocluída. Não pode. O que é, por exemplo, semi-restrita? São áreas que algumas pessoas poderão ter contato, nem todas. Por exemplo, RPA, recuperação pós-anestésica, né? O próprio lavabo dentro do bloco cirúrgico, né? Serve para lavagem das mãos dentro da técnica correta. Se eu acabei de lavar as minhas mãos, o colega encosta nas minhas mãos, eu tenho que voltar a fazer o processo tudo novamente, porque eu contaminei aquelas mãos que serviriam para calçar as luvas estéreis, como eu falei para vocês. Os 2 profissionais habilitadamente falando que usarão roupas estéreis é o instrumentador e o médico. Eles não podem encostar jamais, né? Se eu encosto neles, eu contaminei. Não tem jeito, tá? E aí, a zona não restrita, propriamente dita, é onde eu posso entrar, é onde todo mundo pode entrar. Banheiros, vestiários, cozinha, copa, comando de enfermagem, dentro do centro cirúrgico eu tenho a farmácia, né? Eu tenho a salinha de descanso, né? Então são áreas que todos podem ter contato. Então eu sei que o centro cirúrgico, a partir de hoje, ele é dividido em 3 áreas: restrita, semi-restrita e não restrita. E a gente tem que respeitar essas áreas, né? Isso é para o bem-estar do próprio paciente, muitas das vezes, para evitar complicações pós-operatórias, correto? Falar de salas, né? Nós sabemos que, virando aí a apostila de vocês, na nossa literatura, na página 4, o centro cirúrgico, não só o centro cirúrgico, pessoal, mas o hospital como um todo, né? A parte, né, da estrutura física, a duração do programa operatório. O que é duração do programa operatório? A cirurgia, propriamente dita, ela tem várias especificidades, ela tem vários objetivos. Por exemplo, especialidade cirúrgica. Eu tenho um hospital que ele é geral. O centro cirúrgico ele atende todas as necessidades daquela comunidade. Eu já tenho um hospital que o centro cirúrgico ele é o quê? Único. Né? Ele vai atender aquela patologia. Então, por exemplo, hospital cardíaco, hospital oncológico, hospital referência em queimados, né? Eu sei que aquele setor, ele é um setor especialista somente naquela área. Ele vai atender somente aquela especialidade, né? Então, quando você fala oncologia, a gente fala do CA, do câncer, né? Então, quando você fala de hospitais cardiológicos relacionados ao sistema cardiovascular, cateterismo, angioplastia, revascularização do miocárdio, né? Trocas de válvulas, né? Desobstrução, né? Retirada de safenas, transplantes cardíacos, né? Então, são hospitais que são especializados e aquele centro cirúrgico ele só vai atender aquela patologia. Ele só vai atender aquele tipo de problema. Diferente do programa operatório de alguns hospitais que irão atender todas as especialidades. Isso eu chamo de quê, pessoal? Hospital geral. O centro cirúrgico é geral, ele atende tudo, acidente, traumas, né? Cirurgias eletivas, cirurgia de urgência, cirurgia de emergência, céfalo-caudal. E aí nós temos também tipos de cirurgias, como já falei, e ensino. O hospital também ele é como porta de ensino para todos nós, né? Nós chamamos isso de quê? De hospital-escola. Hospital-escola, onde eu faço o meu estágio, onde eu aprendo
aquilo que está na teoria, que vocês estão vendo comigo agora na teoria, muitos estarão vendo também, vocês, né, de uma forma geral, na prática, né, tudo que eu estou falando. Então, o hospital, o bloco cirúrgico, o centro cirúrgico, ele também serve como ensino, né, porque eu preciso de aprender, né, além da teoria, eu tenho que ter a prática. Então, o hospital, se a gente for ver aqui em Muriaé, nós temos vários hospitais escolas, né? Exemplo, casa de saúde, hospital escola? A casa de saúde é um hospital escola, porque ela recebe estagiário. O pronto-socorro é um hospital escola? É um hospital escola, porque recebe estagiários. O Hospital São Paulo casa de caridade, o Hospital São Paulo é um hospital escola? É um hospital escola, porque recebe estagiários. A fundação é um hospital escola? É um hospital escola, porque recebe estagiários. Medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia, assistente social, psicologia, né? Ou seja, nutrição, né? Todo técnico em enfermagem, todas as áreas relacionadas à saúde, os hospitais que recebem esses estagiários, assim como eu já fui um dia estagiário, chamamos de hospital escola, tá? Outros fatores influenciam revelados apenas após o hospital entrar em funcionamento, incluímos ampliação do movimento cirúrgico resultante da expansão do hospital e da comunidade. Ou seja, é importante falar sobre isso, né, de uma forma geral, porque se a cidade cresce, o hospital também cresce. Então, pessoal, como eu falei para vocês que eu também já fui estagiário um dia, lógico, então o hospital, né, assim como outros setores, pronto-socorro, hemodinâmica, hemodiálise, pediatria, o centro cirúrgico, o bloco, ele também é uma forma de ensino para todos nós, né? Precisamos passar por todos esses setores para que a gente possa ficar mais entretido em todas as situações, né? Que faz parte da nossa formação, assim dizendo. E aí, na questão, quando fala da necessidade do crescimento do hospital, porque na verdade, se a cidade, se a comunidade cresce, há uma necessidade maior de crescimento também desse hospital, igual fala na literatura. Ampliação de movimento cirúrgico resultante da expansão do hospital da comunidade. Então, se está crescendo aos poucos, o hospital ele começa a ter uma necessidade maior de crescer. Já imaginamos o pronto-socorro daqui 50 anos? Já imaginamos o pronto-socorro daqui 100 anos? Já imaginamos o Hospital São Paulo daqui 100 anos? Já imaginamos a fundação daqui 200 anos? Né? Nós não estaremos aqui para ver, mas podemos imaginar, podemos pensar. Então, na verdade, este é um outro fator que influencia, né, o movimento cirúrgico, o crescimento, né, além das modernas cirurgias que irão aparecer, lógico, né, com a idade contemporânea, a gente sabe que surgirão inúmeras curas de doenças que hoje a gente sabe que ainda não é possível, através de pesquisas, através de testes, através de análises, que os pesquisadores, né, estão buscando aí, né, as vacinas, as curas para determinado tipo de doença. Convênio com outros hospitais. Eu chamo isso de quê? De referência contra referência. Se eu trabalho no hospital menor que não tem esse centro cirúrgico, então qual que é a referência? Um exemplo, bem assim, né, Patrocínio do Muriaé. Tem hospital? Tem. Será que tem centro cirúrgico? Se o centro cirúrgico não funciona, a referência dele é Muriaé. Né? Então, ou seja, existe essa pactuação, né, que a gente chama de referência contra referência, contra quando aquele município ele não disponibiliza de um atendimento, de um procedimento invasivo, que é uma cirurgia, então ele vai pactuar, ele vai se referenciar com o município mais próximo que tenha referência e eles vão se referenciando um com o outro. Evolução da cirurgia, né, como a gente falou. Tem hospitais que atendem todas as patologias, tem hospitais que atendem somente aquele tipo de problema relacionado ao paciente que vai fazer uma cirurgia. Como eu já falei agora para vocês, oncologia, cardiologia, hospital, por exemplo, do Andaraí, lá no Rio de Janeiro, que é um hospital especializado em queimados. Então, varia, né, essa condição aí. Outra condição, pessoal, é uma questão também ética, é uma questão também que
protege, né, garante a qualidade do paciente é a permanência e a redução do paciente mediante o paciente cirúrgico no hospital. Tanto o paciente clínico quanto o paciente cirúrgico, sabemos, perante a literatura, quanto menor for o tempo da sua permanência no hospital, é melhor para o seu pós-operatório, né? Eu sei que a maioria da sociedade, às vezes, interpreta que a anestesia é uma situação que deixa todo mundo eufórico, né? É o bicho-papão, digamos assim, da cirurgia. Na verdade, as pessoas deveriam ter medo do pós-operatório, do problema que pode acontecer do pós-operatório, da rejeição, né? Das infecções, da deiscência, que é rompimento de pontos, das inflamações. É isso que temos que pensar. A forma como vai ser realizado esse curativo, quem que vai realizar esse curativo em casa, por exemplo, né? Então, o pós-operatório, ninguém preocupa com ele, mas devemos nos preocupar e muito, porque enquanto está dentro do hospital, né, ele está sendo atendido, está dentro dentro de toda uma estrutura ampliada, não podemos de forma alguma, né, dizer que o hospital também está isento de algum problema microbiano. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quanto menor o tempo do paciente para a sua recuperação também, ela é positiva. Primeiro, porque vai estar próximo às pessoas que ele gosta. Segundo, a permanência dele, como eu falei, o hospital também não está isento de micro-organismo. Então é porta de entrada. Então tem cirurgias que o paciente precisa ficar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Tem cirurgia que o paciente opera agora, vai embora daqui a pouco. Não há necessidade dele ficar ali, permanecendo ali, ou seja, correndo o risco de ter problemas relacionados à sua cirurgia. Perfeito? E a localização, pessoal, eu sempre falo na literatura que o centro cirúrgico ele não pode ficar nem longe e nem próximo ao pronto-socorro. O centro cirúrgico ele é um setor extremamente isolado, né, de outros setores, né? Como eu já falei, às vezes o próprio profissional de enfermagem ele faz o seu horário ali dentro para evitar de sair, tirar roupa, desparamentar, né? E acaba que o horário voa. E ele faz ali mesmo, né, dentro do setor, assim propriamente falando. Então, o centro cirúrgico ele é um setor, pela planta física, ele tem que ficar próximo ao pronto-socorro pelas evidências, pelas entradas principais. O hall, a entrada principal dos pacientes, né, graves, pacientes intensivos, pacientes semi-intensivos, pacientes que precisam passar pelo bloco cirúrgico, é pelo pronto-socorro, né? O pronto-socorro é uma área extremamente não restrita. O pronto-socorro é uma área liberada, então passa todos ao mesmo tempo. Então, por ser uma área liberada, eu posso considerar que é uma área contaminada. Então, como que esse pronto-socorro pode ficar próximo ao bloco cirúrgico? Ele não pode ficar longe e nem tão próximo, porque também eu não posso perder tempo com esse paciente. Então, isso, a planta física, o projeto arquitetônico do centro cirúrgico, do hospital, né, ele tem que, um engenheiro, assim como a presença de outros profissionais habilitados na área, tem que entender a necessidade de ficar nem tão perto e nem tão longe. E falar de centro cirúrgico, né, a gente sabe que as atividades do centro cirúrgico são exercidas através de quê? De centro operatório, lógico, o centro cirúrgico tem que ter as suas salas, né? Tem centro cirúrgico com 3 salas, tem centro cirúrgico com 5 salas, tem centro cirúrgico com 8 salas. O que depende da quantidade de salas? Verbas. O que mais que a gente está falando? Do crescimento populacional. De referência. Às vezes aquele hospital ele não era referência para tratamento de determinado tipo de patologia. Hoje ele já é. Né? Falar também da RPA, que é a recuperação pós-anestésica, onde o paciente fica depois que ele sofreu a cirurgia, ele vai ficar sob os cuidados do circulante de sala. Né? O único profissional habilitado dentro do bloco cirúrgico para liberar esse paciente da RPA é o anestesista. Né? Atender aos comandos, reflexos motores, né? O paciente está lúcido, orientado no tempo e no espaço. Então, o paciente vai estar liberado para o quarto, o paciente vai estar liberado para casa, o paciente vai estar liberado para a UTI, o paciente vai estar liberado para a enfermaria. E quem vai definir isso aí é o anestesista. A gente acompanha, a gente avalia, a gente presta nossa assistência de enfermagem, grades elevadas, aquecendo esse paciente, mantendo a monitorização do paciente, né? Mantendo a monitorização, acesso venoso, periférico, né? Ou seja, dando assistência, tudo que ele precisar, evoluir esse paciente,
né, é assistir esse paciente, colher as queixas desse paciente quando ele está voltando da anestesia, mas tirar dali só com autorização do anestesista. Perfeito? E aí, pessoal, nós temos também como estrutura a central de abastecimento. Pode o centro cirúrgico, ele, né, não é uma questão de excelência, não é uma questão de prioridade, mas é uma questão de necessidade. Pode o centro cirúrgico ter uma central de abastecimento só para ele, né? Segundo a literatura, um dos setores que mais consome materiais médicos cirúrgicos hospitalares é o centro cirúrgico. Depois o pronto-socorro, depois é a maternidade, depois é a UTI, mas o campeão, né, em uso de materiais médicos cirúrgicos, né, hospitalares é quem? É o centro cirúrgico. Então é pertinente que às vezes tem hospitais que você vai perceber que o próprio centro cirúrgico, além dele ter a sua farmácia dentro dele, que a gente chama de farmácia satélite, que é uma área não restrita, eu tenho também o que? A central de abastecimento. Essa central de abastecimento ela pode ser única do centro cirúrgico, ou eu tenho uma central que ela vai, além de abastecer o centro cirúrgico, ela vai abastecer todos os outros setores de dentro do hospital que precisa de material esterilizado, correto? Pessoal, não fique com dúvidas, tá? Eu sei que muita informação para vocês nesse primeiro momento. Eu peço a gentileza, se vocês tiverem dúvida no que eu estou falando, manda para mim no privado, manda para mim na coletividade. A gente pode estar fazendo uma aula tirar dúvidas, tá ok? Eu vou postar uma atividade para vocês, para nota, junto com essa aula, para fixar melhor o conhecimento também, tá? Como eu já falei no início da aula, eu vou estar colocando o programa, né, de provas para vocês, para nortear vocês melhor. E parece que a turma de vocês é toda quinta-feira que entrega atividade pela escala, né, da coordenação pedagógica. Então, quinta-feira vocês já podem entregar a atividade que eu irei postar para vocês na plataforma, tá? E aí vocês já podem estar pegando a atividade, entregando, né, no horário de 13 às 19h30. Não a turma de vocês, a turma L3 ficou escalada para ser toda quinta-feira, não é isso? Então, gente, as composições físicas, além da sala de espera, né, a gente tem sala de cirurgia geral, que recebe todas as cirurgias. A gente tem as salas da ortopedia, que é só ortopedia. Por que só ortopedia? Porque tem materiais que não saem dali. Por exemplo, aparelho de raio-x. Né? Tem situações que às vezes a sala ela é propícia para aquela cirurgia. Não tem como tirar a máquina dali. Não tem como tirar o aparelho dali. Então, por isso que fala especificamente que aquela sala é da ela é da neuro. Aquela sala ela é da ortopedia. Aquela sala era da cardiologia. É claro que depois que acabar a cirurgia, outras cirurgias poderão acontecer ali. Mas por devido a que ter aquele aparelho X, ali vai ser realizada aquela cirurgia, né? E aí nós temos também o que? Os lavabos, né? Que são os tanques de aço inoxidável que servem para a lavagem das mãos dos médicos auxiliares, dos anestesistas, né? Dos instrumentadores, né? É importante também que os técnicos também podem estar usando, claro. A gente sabe que um dos cuidados de enfermagem dentro do bloco cirúrgico é o banho de aspersão, que o profissional deve usar, deve realizar. Muitas vezes a gente não vê isso, infelizmente. A gente tem que falar o que acontece, né? Tanto na prática quanto na teoria. E aí nós temos também depósito de material de limpeza, nós temos, como eu falei, farmácia, nós temos copa, nós temos comando de enfermagem, nós temos expurgos, né, onde serão depositado todo o material contaminado, que vai ser encaminhado para a CME, né, a farmácia, né, que é um serviço importantíssimo dentro do bloco cirúrgico, comando de enfermagem, vestiários, né, sala de estar, por exemplo, parcerias com banco de sangue, tem que ter parcerias com laboratório. Por que parceria com laboratório? Porque eu tenho pessoas que vão para o centro cirúrgico para fazer biópsias, então eu preciso de parceria, correto? Então o centro cirúrgico é importante, o centro cirúrgico ele faz parte, né, do contexto da nossa formação. Vocês vão acompanhar comigo durante esse período toda essa fase de transição aí da equipe de enfermagem, ok? Na próxima aula nós vamos continuar. Um forte abraço para vocês, tá? Assistam, tá? E tudo de